Bom, boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês no evento, Bioética e Filosofia, reflexões sobre a vulnerabilidade da vida. Nós nos encontramos aqui, enfim, para discutir um tema muito peculiar, que é a nossa própria condição e, consequentemente, os desafios, que o fato de existir implica e as decisões que nós tomamos. E muitas dessas questões elas podem ser pensadas à luz daquilo que certas questões da filosofia, da bioética, da teologia, têm aí sido apresentadas ao longo do tempo e oportunizado reflexões muito interessantes que nos ajudam a compreender como certas decisões podem ser interpretadas e como nós podemos, enfim, pensar temas que são temas muito sensíveis, que envolvem as próprias decisões sobre a vida, sobre a morte, sobre a eutanásia, sobre aborto, enfim, questões que desafiam o nosso pensamento. E parece que o grande convite filosófico que nós nos fazemos constantemente é como nós conseguimos encontrar bons argumentos, boas respostas às questões que nós mesmos nos colocamos. Então, nada mais interessante do que esse esforço e esse certo olhar que nós fazemos diante de questões que desafiam o nosso pensamento e desafiam efetivamente a tomada de decisão. Quer dizer, como é que nós nos colocamos diante disso enquanto pessoas que buscam as melhores condições para interpretar o significado de certos desafios. Então, esse ciclo de conferências realizado pela FAI, pelo curso de filosofia, contará hoje com a presença de alguém que efetivamente transita pelo teor filosófico, pelo teor teológico, enfim, tem aí uma vasta formação e que irá nos brindar com algumas dessas reflexões. Então, hoje nós vamos contar com a presença do Dom Ricardo Oppers. Dom Ricardo é mestre e doutor em teologia, pela Academia Alfociana, em Roma. Também é mestre em educação pela PUC, salvo memória, além, obviamente, de transitar muito bem pela parte, pelo campo da academia. Atualmente, já há alguns anos, é bispo da Diocese de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, Dom Ricardo, muito obrigado pela presença, Realmente sinta-se em casa, sinta-se acolhido, e mais do que efetivamente, a discussão do tema, que muito nos honra aqui a sua presença, também é o fato de sentir-se aqui hermanados pela amizade. Então, muito bem-vindo e também obrigado pela sua presença. Acho que diante de tantos compromissos e desafios, realmente é um privilégio poder contar com a sua presença. Então, obrigado e bem-vindo. Vou passar de imediato, então, a palavra para o senhor. Muito boa noite, professor Léo. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento a todos e a todas, na alegria de podermos aí partilhar este tema que o professor Léo já explicitou a relevância e eu diria mais a emergência desta reflexão nos tempos atuais. Então, para mim é uma honra, uma alegria e partilhar aí com todos vocês. Eu não sei exatamente de onde é cada um, ou qual a pesquisa que cada um está realizando, ou qual o interesse de cada um sobre a bioética, mas o fato de estarmos aqui significa que, de alguma maneira, algo dentro da bioética nos atrai. E é por isso que vale a pena sempre trazer esta reflexão e já utilizando, exercitando o que a própria bioética exige, que é a multidisciplinariedade, os multi-olhares, o diálogo, a diversidade, a nossa capacidade de encontrarmos esse poliedro ou esse sextante, como é muito utilizado a diferença da bússola e do sextante, que a bioética sempre traz, enquanto a bússola ela direciona para um único ponto, tanto de partida quanto de chegada, o sextante dá várias possibilidades de rota. E é exatamente o que a bioética nos proporciona, a possibilidade de verificarmos rota por rota e qual é a melhor, ou a mais viável, ou a que traz menos prejuízos. Muitas vezes não dá para escolher a melhor, mas a que traz menos prejuízos.
e o Papa Francisco, que trabalha com esta questão do poliedro, né? As diferentes visões, os diferentes lados. Então, tudo isso tem a ver com bioética. Pessoal, eu vou já aqui partilhar o nosso conteúdo, a nossa tela. Espero qualquer coisa que sabe que eu estou aqui no ponto mais meridional do Brasil, pode acontecer uma queda de energia, alguma coisa, então o professor Léo tem o meu zap aí, qualquer coisa, dá um toque, se não estiver funcionando. Só preciso saber, como eu agora não vejo vocês, eu preciso saber se a minha tela de fato está sendo vista. Iniciou o carregamento, mas eu não consigo visualizar aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Agora ok. Perfeito. Tá tudo ok. Perfeito. Beleza. Bom, esse desafio de falar de filosofia, bioética, vulnerabilidade, foi bastante interessante para mim agora, de retomar alguns conceitos, de fazer uma visita novamente, uma revisitação a alguns autores. Então, eu até agradeço aí o professor Léo por essa provocação, que de alguma maneira me ajudou a atualizar algumas questões aí que estavam um pouquinho esquecidas. Mas hoje eu estou atuando aqui na UCPEL, que é a Universidade Católica de Pelotas, como diretor do Centro de Humanística. Então temos a filosofia, a teologia, a pedagogia, letras, que estão sob a nossa responsabilidade. E esse ano tivemos assim a graça de formar um observatório de bioética aqui no Rio Grande do Sul, com praticamente todo mês também alguma reflexão nessa área. Então, de alguma maneira, eu sinto que os temas da bioética estão retornando com muita força e com mais amplitude, né? Nós estamos saindo, vamos ver aqui logo em seguida, saindo um pouquinho daquela visão da bioética única, exclusivamente voltada para as questões de experimentação com seres humanos, para uma bioética um pouco mais ampla, talvez aí até retomando os seus autores fundantes, né, que tinham essa visão mais ampla, né, bioética como ponte para o futuro, como no caso do Potter. Então, sinto que está retomando, e acho que a presença de vocês aqui hoje nos apresenta aí que, de fato, muita gente está interessada em discutir essa área. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é de onde nós estamos falando, né? De onde, de fato, nós estamos falando. E aqui eu gostaria de fazer algumas dimensões, quando falamos em bioética, digo, e algumas proposições do que a bioética nos proporciona discutir, mas não é possível dar esse passo sem antes entendermos de qual fundamento, de qual referência, de qual valor que parte o nosso conceito de bioética. Até porque, quando formos falar em vulnerabilidade, é preciso entender de que olhar bioético que nós estamos tendo sobre a vulnerabilidade. Então, por isso, eu trago aqui que os três grandes autores pelo qual nós vamos passar aqui hoje são esses três grandes homens, que é o Fritz Jahr, que provavelmente foi o primeiro, né? O primeiro que escreveu o termo bioética, em 1926. O Potter, que o Fritz Jahr é um alemão, o Potter é um norte-americano, um oncólogo, que também cunhou esse termo em 70, né, década de 70. E eu trago o referencial, que é o Sgreccia, aí que na década de 90 foi o que trouxe uma outra visão, um outro referencial, mas também tão importante quanto, a partir de uma visão mais personalista, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Primeiramente, é importante entendermos que a bioética, praticamente desde o seu início, desde que Potter a cunhou, porque ele é norte-americano, e nós sabemos que toda a visão norte-americana ela é extremamente pragmática
e a importância deste modus operandi, né, que é o pragmatismo, sem dúvida nenhuma, influenciou na escolha, no recorte da bioética. Se Potter pensava numa grande ponte que uniria os valores com a ciência, rapidamente o principialismo norte-americano entrou como um processo bem pragmático de trazer valores e princípios básicos que pudessem definir escolhas, definir pesquisas, definir temáticas que, de alguma maneira, dinamizasse, inclusive, o progresso da ciência, né? Então, quando se escolheu ali como princípios autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, se construiu esse recorte da bioética dentro, praticamente, da área da saúde e, dentro da área da saúde, especificamente, dentro da experimentação com seres humanos, porque essa era a perspectiva mais importante do momento. E a bioética aderiu plenamente a isso. É bem interessante. Então, nós aqui ainda hoje respiramos, não temos como falar em bioética, até os dias de hoje, se não passarmos em algum momento por esses 4 princípios que, de alguma forma, determinaram o rumo da bioética, né? Por que eu digo pragmatista? Porque, de fato, se vocês entenderem um pouquinho a dinâmica norte-americana, ela quer resolver as questões muito mais do que buscar explicações, buscar fundamentos, resolver questões práticas, né? Então, se há uma situação de suicídio assistido, uma necessidade de suicídio assistido, a pessoa ela tem autonomia, então ela pode escolher. E se a pessoa escolher que ela não quer mais viver, está resolvido, está escolhido. O princípio é autonomia, a pessoa decide e ela tem a liberdade para isso. Não tem que questionar muita coisa em relação a essa tomada de decisão. Então, de alguma maneira, os princípios norte-americanos, eles foram muito favoráveis para o crescimento da bioética. E a bioética, com isso, ela entrou nas universidades, ela entrou nas pesquisas, ela entrou como princípios para as pesquisas com seres humanos, né? E temos que agradecer, de alguma forma, esse modus operandi em torno desses 4 princípios fundamentais, que é respeitar, que é o princípio número 1 básico, a autonomia, que as pessoas decidem, isso deve ser respeitado, fazer o bem, né? Evitar o mal e ver se é justo, se não está inadequado, se não está incompatível. A justiça vem mais como um princípio que ajuda na alocação de recursos, na distribuição desses recursos, principalmente nas novas descobertas da ciência em relação à medicina e a medicamentos, né? Então, meus caros, Béchamp e Childress, nos seus princípios básicos, nortearam esse recorte que influenciou praticamente o mundo inteiro com a bioética. A bioética, se ela pôde se expandir, é graças a esse paradigma e a essa praticidade que os paradigmas norte-americanos trouxeram. Mas não é essa, voltando aqui, não é essa linha da qual eu falo hoje. Tá? Então, por isso que eu quis trazer, não significa que eu não aceito essa linha, e aqui eu gostaria de deixar bem claro, significa que esta linha, ela responde a um recorte importante, necessário, fundamental, mas que parece que ao longo da história não se mostra suficiente para responder todas as demandas e todos os dramas que a bioética se confronta todo dia. E depois, claro, a partir dessa disseminação da bioética principialista, nós começamos a perceber o crescimento da bioética no mundo inteiro. Então, com isso, extrapolou essa lógica pragmatista, porque ao chegar no continente asiático, ao chegar no continente africano,
Ao chegar na América Latina, esses princípios foram sendo também transformados, revistos, reavaliados, ressignificados. Uma coisa é trabalhar a justiça na Ásia, outra coisa é trabalhar a justiça na América Latina. Uma coisa é entender o benefício e a não maleficência na Europa, outra coisa é o benefício e a maleficência nos Estados Unidos. Então, há aqui toda o que nós chamamos um mergulho paradigmático e enculturalizado, né, que vai também definindo um novo rosto da bioética, um amadurecimento da bioética. E isso é bem interessante porque quebrou um pouco esse recorte, a pessoa voltar-se para aquilo que Potter, na verdade, sempre se interessou, que é uma visão mais global da bioética. E outros paradigmas, não mais só os principialistas, começaram a surgir. Como, por exemplo, bioética de intervenção, bioética de proteção, bioética da libertação, né? Paradigmas que aqui na América Latina responderam a situações muito próprias da nossa realidade e que, com o princípio da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, com esses princípios, eles não eram ainda suficientes ou eles não respondiam a toda a realidade, né? Principalmente no que se refere a questões sociais, a questões onde o paradigma que servia para a área hospitalar já não serve para a área social. Ou, se serve, ele é capenga, ele é ineficiente em alguns momentos. Então, era necessário dar passos além e responder com a realidade e os desafios locais. Por isso, apareceram muitos outros paradigmas. Mas também não são esses paradigmas do qual eu quero falar hoje, né? Do qual eu venho trazer aqui. Então, a minha visão sobre vulnerabilidade não passa só pelo paradigma principialista e nem por esses outros paradigmas que são frutos do paradigma principialista ou até reação do paradigma principialista. Então, toda esta visão que fez sair do micro, né, que estava voltado única e exclusivamente para a área de saúde, para a área de experimentação com seres humanos, e começou a ampliar-se para o macro, para questões muito mais além da saúde, mas da vida como um todo, fizeram aí a bioética sair do lado clínico para entrar na questão social, na questão de políticas públicas, na questão de dramas, ou que hoje nós chamamos fronteiras da vida, né? Nas fronteiras da vida que extrapolam, inclusive, qualquer um desses paradigmas que aí estão refletidos. E com isso, em 2005, nós tivemos a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, e ali, então, se avançou, quase que se assumiu a necessidade, a emergência de pensar a bioética nessa perspectiva ampliada, global, que, de alguma maneira, pudesse atingir mais as nações com não só a sua formalidade de leis, como foi no caso do Brasil, em 96, o CONEP fez a Lei 196 de 96, que exatamente trabalha quais são as normativas para as pesquisas com seres humanos no Brasil, mas, acima de tudo, compreender que esses princípios todos podem ser interpretados e avaliados dentro da normativa de cada nação. Aí começa, então, todo um crescimento do biodireito. Então, o direito entrou com toda a força. Agora, a bioética começa a sair da área da medicina, da saúde, e começa a entrar na área do direito. Porque de fato, ela está atingindo com muito mais força, com muito mais intensidade, as fronteiras, como eu disse, e os dramas da vida. E o direito entra
com significativa força nesse sentido. Me travou aqui, vamos ver se vocês ainda estão acompanhando, pessoal. Alguém pode dar um toque? Sim, está tudo ok. Então, beleza. Então, só nós que temos que ter paciência aqui. Bem, dito isto, independente aqui do nosso slide, eu gostaria de trazer, então, qual é a perspectiva? Se a perspectiva que eu quero falar de vulnerabilidade não é da bioética principialista, não é da bioética do biodireito somente, não é dessa bioética ampla, né, que muitas vezes nós temos como referência, porque todas elas surgem dessa bioética norte-americana. O lugar de onde eu falo hoje é da bioética personalista. Então, a bioética personalista, ela tem a sua base no Sgretia, que vocês viram ali no início. Ela é europeia. Aí vocês podem perguntar, puxa, mas nós somos latino-americanos, estamos dentro da América, a bioética surgiu aqui, a raiz dela aqui. Agora nós vamos assumir uma bioética que é europeia, uma visão europeia, que essa muito menos vai responder à nossa perspectiva e à nossa cultura ou à nossa diversidade. Mas exatamente a bioética personalista, ela surge como uma reflexão europeia porque ligada a uma reflexão filosófica mais profunda, ela tem como base não a cultura, não a perspectiva, digamos assim, política, normativa, de regras, ou até de diversidade, né? Mas ela tem a prerrogativa, como já diz o próprio nome, na pessoa humana. Esta é a questão. E pessoa humana, ela tem a sua dignidade, e aí nós vamos ver a importância, nós só vamos entender vulnerabilidade se entendermos o que significa dignidade da pessoa humana, ou ela tem dignidade, e essa dignidade é respeitada em todos os lugares, em todas as dimensões, em todas as línguas, em todas as raças, ou, de fato, nós vamos ter milhares de visões que vão se compartimentalizar e poderá acontecer que se criará muito mais dificuldade para enfrentar a vulnerabilidade, né? Então, ao meu ver, hoje, na situação atual, talvez o Potter lá atrás, ou o Bichamp e o Childress poderiam hoje estar revendo, e de fato eles fizeram várias revisões do conceito de bioética ao longo desses anos, mas hoje a condição atual nos mostra que, de fato, ou nós entendemos o ser humano na sua integralidade, ou nunca vamos chegar a consenso nenhum, né? E a centralidade do ser humano significa que, a partir dessa consciência que nós temos de nós mesmos, é que somos capazes de transformar e entendermos que vivemos na casa comum, que tudo que está aí deve ser respeitado a partir desta visão de respeito primeiramente ao humano. O humano é o ponto, é o princípio do qual todas as coisas merecem ser respeitadas. Então, dentro desse princípio personalista, nós vamos entender que há uma unidade, que as várias dimensões do ser humano ela forma um todo, uma integralidade, seja moral, espiritual, psíquica, social, física. Entender que o homem, o ser humano, tem uma essência, tem uma verdade, tem uma natureza, tem uma unidade, tem uma totalidade que faz com que todos mereçam o mesmo respeito no mesmo nível, né? Essa experiência agora da Covid nos levou a refletir seriamente sobre isso, porque se nós, por exemplo, o fato de faltar respiradores, o fato de, em algum momento, países segurarem os respiradores para eles,
aqueles que já tinham sido comprados por outros países porque eram países em desenvolvimento, os que têm mais poder, os que são mais empoderados, reteram para eles os produtos que eram necessários para outros, a questão da distribuição dos recursos, tudo isso, nós vimos que essa vulnerabilidade ela pode ser decorrente exatamente da visão errada que se tem de ser humano, porque quando eu digo que o meu país, as pessoas que vivem no meu país têm mais direito de viver do que de outros, eu já tenho um erro fatal aí. Um erro fatal, porque eu digo que isso vai levar à morte das pessoas que vão ficar sem esse recurso. Primeiro, de considerar a diferença por raça. E segundo, de considerar que, porque tem maior poder aquisitivo, pode se sobrepor a quem não tem. Então, enquanto a visão personalista ela é muito mais interessante para o momento atual que estamos vivendo, como uma resposta bioética à vulnerabilidade, porque ela vai na essência do ser humano. Ela não depende de lugar, de geografia, de status social, de condição econômica, de políticas públicas, de desenvolvimento ou não desenvolvimento. Quando você centraliza na pessoa, você tem uma única visão sobre o valor, né? E aí que vem, a pessoa humana tem um valor, o primum principium é que o respeito à pessoa humana é incondicional, não pode ser monetizado, não pode ser um objeto de consumo. A inviolabilidade ela é intrínseca a este ser humano. E a sua dignidade faz parte de qualquer política pública, ou é a regra básica, é a regra de ouro que vai definir todo o resto. Sacralidade, eu coloquei aqui, como não está dentro exatamente não se fala com clareza exatamente da sacralidade, mas eu coloquei aqui como bispo, como cristão e como esta visão mais voltada também aos nossos princípios teológicos. Até para dizer, porque na visão personalista, eu posso trazer teologia, eu posso trazer filosofia, eu posso trazer os princípios também de autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Todos os princípios cabem dentro da reflexão personalista e, de alguma maneira, ela consegue garantir um aprofundamento maior sobre o que somos realmente e o nível de dignidade que todas as pessoas têm de maneira igual, né? E aí vem, então, vocês agora entendendo de onde eu estou falando, não estou falando de um recorte da bioética, estou falando de uma visão que traz a bioética como um princípio de totalidade, de integralidade do ser humano. Quando falamos em vulnerabilidade, quando falamos em pessoa ferida, ou quando falamos em pessoa passível de ser ferida, né, vulnus vulneris, nós entendemos que só será possível trabalhar uma bioética que entenda a integralidade dessa pessoa e entenda os diferentes níveis dessa vulnerabilidade. E esses diferentes níveis de vulnerabilidade, eles foram já citados em vários relatórios, Belmonte, Helsinki, mesmo ali dentro dos direitos humanos, ou dos direitos da pesquisa com seres humanos, todos eles, de alguma maneira, todos os estados, os conselhos de pesquisa com seres humanos falam em vulnerabilidade, mas cada um vai definir a vulnerabilidade segundo o seu recorte de pesquisa. E, ao nosso ver, é necessário olhar a vulnerabilidade muito mais além de um recorte de pesquisa, mas como um referencial da bioética. E esse referencial pode ser visto em 3 pontos. Primeiro, como uma condição humana universal. Todos nós somos vulneráveis. Exemplo, Covid-19. Não interessava se era rico, se era pobre, se era de país desenvolvido, menos desenvolvido, o vírus atingiu a todos. Então,
de alguma maneira, somos vulneráveis também pela nossa condição de ser humano, né? Somos finitos. Então, entender a vulnerabilidade como condição humana universal já nos ajuda a compreender essa totalidade do ser humano. Pessoal, todas as reflexões que eu estou fazendo aqui, eu não estou trabalhando a bioética dentro da discussão da natureza ou com a questão dos animais, né? Estou trabalhando a partir desse princípio da bioética personalista. Então, também, para deixar claro aqui, acho que eu não estou falando em ecologia integral, não estou falando de outros princípios também que a bioética está assumindo hoje, né? A vulnerabilidade da natureza, a vulnerabilidade dos animais é uma outra discussão. Mas aqui todos somos humanos, essa universalidade. Segundo ponto, que também existe vulnerabilidade de grupos e pessoas, né? E isso, até por faixa etária, podemos falar na vulnerabilidade das crianças, das mães gestantes, dos idosos, das pessoas com deficiência. É óbvio que a vulnerabilidade também pode ser tratada em um nível mais específico quando se trata de características particulares ou de grupos, né? Vulnerabilidade dos índios, vulnerabilidade dos negros ou de outras raças. Exemplo, o Papa Francisco indo para Mianmar, um país 90% budista, que estava expulsando um grupo, uma minoria muçulmana. Então, também a vulnerabilidade religiosa. E aqui poderíamos compreender que, de fato, é uma característica da vulnerabilidade tratar grupos ou pessoas de maneira específica. Mas, acima de tudo, entender a vulnerabilidade como um princípio ético internacional, onde, se colocarmos esse termo vulnerabilidade na visão da bioética personalista, automaticamente essa é uma compreensão internacional, universal, que faz parte da natureza humana. Se nós não compartimentalizamos o ser humano, nós vamos entender que, se todos somos vulneráveis, todos os países, todas as políticas, todos os grupos compreenderão, é possível um locus de diálogo comum para falar sobre essa situação. Seja em nível universal, seja em nível de grupos, de pessoas, mas é um princípio ético internacional que nos permite dialogar sobre. Então, a vulnerabilidade pode entrar no locus comum de diálogo, independente de religião, de filosofia e de nação, né? Então, esses 3 pontos são fundamentais. E, finalmente, trazendo aqui Então, o princípio da bioética que eu queria trazer para vocês é o personalista. A vulnerabilidade vista com este princípio nos leva a compreender essas 3 dimensões, a vulnerabilidade como visão universal, de condição humana, como de grupos e de pessoas, mas como um princípio ético possível de ser negociado, comunicação Habermas, né? Comunicação aí, global, né? Sobre as fronteiras, os dramas, os dilemas, as interpelações que hoje essa globalização mesmo está trazendo, né? Então, desigualdade, degradação ambiental, fome, pandemias, e aqui eu coloquei 3 pontinhos, poderíamos colocar muitos outros, que agora se tornam temáticas que se tem a ver com o ser humano, tem a ver com a bioética, tem a ver com a vulnerabilidade. E que não podemos, de maneira alguma, deixar esses temas na periferia, deixar esses temas na invisibilidade. Exatamente, se a bioética quer ser ponte, a ponte é trazer à tona aquilo que fere o ser humano, né? Em qualquer uma dessas dimensões que nós vimos. Uma palavrinha do papo, espero que consigam acompanhar. Desculpa, estava no final aqui. Vamos lá. Vamos ver se consigo recarregar aqui. La difesa della vita per la Chiesa non è un'ideologia,
una realtà umana, che coinvolge a tutti i cristiani, anzi, perché cristiani anche perché umani, non è un'ideologia. Gli attentati alla dignità e alla vita delle persone continuano purtroppo anche in questa nostra epoca, che è l'epoca dei diritti umani universali, anzi ci troviamo di fronte a nuove minacce e a nuove schiavitù e non sempre le legislazioni sono a tutela della vita umana più debole e vulnerabile. Muito interessante. Por que eu trago o Papa, né, como um referencial aqui? Exatamente, pessoal, para dizer que essa é a perspectiva agora da cultura da vida. Veja, nem todas as legislações estão, às vezes, favoráveis à vida. Por mais que elas falem em direitos humanos, nem sempre respeito à dignidade de todas essas etapas, de toda essa visão. A vulnerabilidade pode ser trabalhada em um único, exclusivo ponto e deixado essa totalidade de lado. Então, é preciso, e aí vem a Fratelli Tutti, né, que eu queria trazer como referência, somos todos irmãos. O que no fundo o Papa está querendo dizer? É preciso promover, defender, cuidar, a tutelar a fragilidade. Se as políticas públicas não fazem, se o poder público ainda não tem essa condição, se a sociedade globalizada é excludente, nós temos que, a bioética tem o dever moral, Hans Jonas, né, a responsabilidade de trazer à tona o valor da vida, né, como um sinal de esperança, ou como Hans Jonas diz, que garantir um futuro, como a nós foi garantido um planeta viável, nós temos que garantir que para os que virão, temos que dar sinais de esperança para que seja viável para eles também. Então, este evangelho da vida, essa proposta de vida, que no fundo é responder ao respeito, à sacralidade, inviolabilidade, à dignidade do ser humano, e que o Papa tem trabalhado muito bem, tem como princípio básico, e aqui eu queria trazer para vocês, a noção e o conceito de dignidade. Quando nós conseguirmos consertar essa visão de quem é o ser humano, para nós a crise atual é uma crise antropológica, se não entendermos quem é o ser humano, e aqui está a chave, quer dizer, qual é, no fundo, quando eu digo quem é o ser humano, estamos perguntando qual é a dignidade realmente desse ser humano. Nós, se não entendermos isso, nós vamos estar compartimentalizando. Então, alguns podem nascer, outros não podem, alguns podem viver, outros não podem. Algumas vidas valem a pena, outras não podem. Algumas vidas valem mais, outras valem menos. É necessário virar esta chave, né? Virar esta chave e entendermos que é a dignidade humana que vai gerar soluções para a vulnerabilidade. Se não entendermos essa chave, e na Fratelli Tutti, veja, são 9 vezes que são citadas em vários contextos a palavra dignidade, né, humana. Então, são 9 vezes que o Papa cita esse termo como uma chave fundamental para, de fato, vencermos essa instabilidade ou esse desvirtuamento do conceito de pessoa. Que, no fundo, o sistema, a lógica do mercado, a visão de globalização, nos trouxe um desvirtuamento do rosto humano, né? Da identidade humana. Tanto que ele fala em globalização da indiferença, é preciso a globalização da solidariedade. Pessoal, termino aqui o desafio bioético que eu deixo para vocês. Incluir o referencial ético da vulnerabilidade humana, que inevitavelmente abarca a dimensão relacional e social da existência humana. Como nós podemos incluir? Hoje, ainda nós não temos clareza e talvez temos que construir este novo princípio, ou não é tão novo, mas este princípio norteador de que a dignidade humana ou a visão personalista
é a chave que precisamos para humanizar os nossos conceitos. E aí darmos os passos necessários para tutelar a fragilidade humana. É isso aí, obrigado, e estamos à disposição para conversarmos um pouco. Vamos lá. Obrigado, Dom Ricardo, realmente muito clara e muito lúcida a exposição, realmente muito obrigado mesmo pela exposição. Eu queria, na sequência, antes de a gente dialogar um pouco algumas questões, também fazer assim um breve recorte, enfim, de algumas questões filosóficas também dentro da provocação. Obviamente, o senhor tratou aqui de uma certa visão, e também gostaria de compartilhar, assim, brevemente, algumas dessas questões, enfim, já enunciadas pelo senhor também, no sentido também de pensar exatamente em que medida, né, esse tema amplo, né, esse guarda-chuva que é a bioética, né, vai envolver, então, essas várias áreas, esses vários aportes, uma série muito grande de problemas, né, e efetivamente possíveis respostas que nós damos. Então, assim, eu queria brevemente apenas situar algumas coisas e compartilhar também antes de depois fazer aqui duas breves questões a partir da fala que o senhor fez aqui. Então, vou compartilhar aqui também para conseguir ficar melhor aqui para conversar com vocês. Então, assim, de fato, algumas questões, né, já foram trazidas, eu realmente condivido aqui realmente a mesma preocupação. E parece assim que, né, conforme está bem exposto aqui pelo Dom Ricardo, a questão é como é que a gente compatibiliza uma visão integral do humano, né? Quer dizer, como é que nós podemos pensar nós, né, humanos, a partir desse contexto formado, né, por corpo, por espírito, né, pela própria integralidade, pelas emoções, por características que efetivamente, né, dariam uma visão total e que ao longo do tempo foram fragmentadas. Existiam ali 3 ou 4 pequenas questões que nós enunciamos para pensar um pouco o evento, né? Como é que a gente consegue compatibilizar essa visão integral com questões de moralidade, com questões de igreja, com a ideia de autonomia, com a própria questão, né, de temas onde a própria vulnerabilidade esbarra, ou ainda como é que a gente pode pensar a nossa existência a partir de um contexto plural. Então, realmente, a densidade dessas questões é efetivamente o modo como a gente situa, né, a própria condição humana diante de uma pluralidade de perguntas. E realmente a bioética, como apresentado, não quero aqui chover no molhado, enfim, usando aqui uma expressão popular, apenas dizer que realmente, né, esse guarda-chuva grande também envolve uma preocupação filosófica, né, que é justamente como é que nós abraçamos uma certa teoria, uma certa questão para responder problemas e dúvidas, né, a partir dessa visão integral, que também é alguma coisa que desafiou a filosofia ao longo do tempo. Quer dizer, o que no fundo nós somos, né, seres humanos? Uma visão fragmentada, como as ciências humanas fizeram no século XIX, né, pensando em recortar por partes, a sociologia olhando um aspecto, a psicologia outro, a filosofia outro, ou realmente a gente pode integrar, né, uma certa visão global daquilo que efetivamente nós somos. Lá no início do século XX, né, do ponto de vista filosófico, nós temos o aparecimento pelo menos de uma literatura que começa a discutir exatamente né, uma espécie de sistematização dessas discussões que envolvem inicialmente a ética, né, antes de a gente chegar propriamente ao conceito de bioética. E lá em 1903, né, um filósofo britânico chamado George Moore publica um texto chamado Princípio à Ética, que está citado aqui, e o Moore vai dizer que as questões da ética, né, que envolvem o agir moral, a decisão, a capacidade de autonomia, basicamente poderiam ser pensados em cima de 3 esferas, né? Uma esfera da chamada ética normativa, que seriam as éticas que já estabelecem o que deve ser feito e a consequência que seria atribuída pelo fato da não realização de certas normas. Uma segunda área, que foi inicialmente chamada, né, aí nos anos 30, 40, de metaética, quer dizer, a metaética preocupada com a linguagem, do ponto de vista geral, né, a linguagem da moralidade, e, consequentemente, uma ética prática, né? Tradicionalmente, assim, do ponto filosófico, a gente começou a enxergar a bioética como uma disciplina
voltada mais à ética prática, e a questão é saber justamente, né, a partir daquilo que o Dom Ricardo expressou também, quais seriam esses aspectos que a bioética trata, né? Se envolvem especificamente questões da ciência, da experimentação, ou se envolvem também questões, né, sobre a própria vida, pensada aqui como uma definição usada pela biologia, como um lapso de tempo entre a vida e a morte de algo, e, consequentemente, quais são as escolhas que poderiam ser feitas em relação à própria discussão sobre a morte. Então, realmente, esse guarda-chuva filosófico, né, tem, assim, repercutido, pelo menos nos últimos 100 e poucos anos, né, no último século, de uma forma significativa. A gente também tem uma série, assim, de contribuições que poderiam ser pensadas para discutir isso. Aqui não vou retomar, mas, né, coincidentemente, a gente apresenta o mesmo aspecto, né, sobre um dos dilemas, então, da bioética foi justamente o próprio aparecimento. E aí, em 2012, quando, né, a discussão talvez tenha se centrado de uma forma mais significativa, né, quem seria o autor de tudo isso, esses autores acabam indicando que o Fritz Zahar, que era um pastor, enfim, aí da década de 30, 40, propõe uma discussão que não teria sido anterior ao próprio Potter, e aí resgata de novo um problema de filosofia, né, que é o tal do chamado imperativo categórico do Kant. O que era aquele imperativo categórico filosófico do final do século XVIII? Né? O Kant vai dizer o seguinte, né, a própria razão humana conseguiria dar-se certas respostas a partir daquilo que ela mesma consegue se colocar. Então, o que nós podemos responder? A própria determinação dos limites até onde a razão pode chegar. E o que é a grande centralidade do imperativo? Do ponto de vista do imperativo categórico, dizer o seguinte: as discussões da ética envolvem estritamente os princípios que nós podemos construir. E quais vão ser esses princípios segundo o Kant? Bom, o princípio da autonomia, o princípio da humanidade e o princípio da universalidade. O princípio da universalidade, que é o mais conhecido, diz o seguinte: age de tal modo que a máxima da tua ação moral se torne um imperativo universal. Então, nós nos colocaríamos esse dever de transformar a moralidade como essa grande constituição que abraçaria o gênero humano como um todo. O grande problema que apareceu aí desse enfoque filosófico, né, não quero assim ser tão filosófico, né, eu não tenho a mesma capacidade de encontrar, né, respostas um pouco mais concretas, como o Dom Ricardo expôs aqui, foi justamente pensar se o limite desse problema colocado pelo Kant, né, dos seres vivos, de nós humanos, ele também seria, de algum modo, a considerar os próprios humanos como um fim em si mesmo. E o fato de nós tratarmos as pessoas como um fim em si mesmo responderia a todos, né, os grandes problemas de como nós devemos agir diante de certas situações, do tipo, né, aborto, eutanásia, prolongamento assistido, etc., que envolvem a grande pergunta colocada pelo Kant: se em todas essas situações nós tratamos as pessoas, os seres humanos, como um fim em si mesmo. Diz lá o Kant, num texto chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que o grande problema do ponto de vista da ética seria mais ou menos o seguinte: no reino dos fins, todas as coisas possuem um fim que não é um fim em si mesmo. Os únicos que possuem um fim em si mesmo somos nós. Eu uso um celular para alguma coisa, eu uso um livro para alguma coisa, e do ponto de vista, né, dos seres humanos, nós deveríamos sempre nos tratar como um fim em si mesmo. Quer dizer, usar alguém do ponto de vista de um fim que não seja um fim em si mesmo acabaria criando problemas para esse grande princípio. Esse ponto norteador da ética, lá atrás do Kant, serviu assim para insuflar coisas, né, já no início do século XX, com o Moore, e consequentemente aqui também, na própria origem da terminologia da bioética, a questão se coloca novamente. Quer dizer, será que nós efetivamente tratamos as pessoas como um fim, ou nós usamos efetivamente com outros fins, embora indiretos? Por exemplo, um sistema econômico estritamente injusto, ele de forma indireta trata pessoas como um fim que não é um fim em si mesmo. Então nós sabemos que
do ponto de vista da reflexão, nós conseguimos determinar o alcance do fato de que, indiretamente, nós tratamos pessoas como um fim que não é um fim nelas mesmas. Então, esse ponto é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, quer dizer, as reflexões desse campo, enfim, filosófico, eu realmente tenho uma dificuldade muito grande em conseguir enxergar certas fronteiras entre onde é que a filosofia começa, onde a teologia, né, inicia, onde é que a teologia inicia, a filosofia termina, onde é que realmente delimitar de uma forma estrita, me parece que para certas questões são um problema, mas realmente esse enfoque filosófico abriu espaço para muita coisa, né? E uma das coisas que se abriu foi o fato de que nós passamos a pensar também na filosofia, embora não seja uma coisa nova, questões que envolvem nós como uma finalidade, né, própria, característica, e não ser usada para outras finalidades. O Dom Ricardo também citou essa obra, né? Havia enunciado aqui, mas aí nos anos 70, quando o termo novamente reaparece, o problema reaparece, esse enfoque de que o tratamento dado ao modo como nós nos compreendemos, né, seja como um fim, como Kant pensa, ou seja, diante de questões que envolvem a possibilidade de decidir pela vida dos outros, se realmente essas decisões elas seriam suficientemente dadas a partir de um enfoque biológico, né, a gente decide levando em conta aí, sei lá, o que o corpo pode suportar, e ignora a avaliação dos valores sobre o modo como nós agimos. Quer dizer, dá para fazer decisões médicas, decisões terapêuticas, decisões jurídicas, decisões não sei o quê, como se essas decisões fossem neutras, sem efetivamente levar em conta o enfoque valorativo do modo como nós também pensamos esses problemas. Então, realmente, quando o Potter inicia, né, nesse livro discutindo isso, e depois acaba sendo né, rediscutido pelo principialismo nos anos 80, parece de novo que esse grande enfoque filosófico retoma, né, a grande pergunta do Kant. Será que realmente podemos tratar as pessoas como um fim em si mesmo, não levando em conta, por exemplo, a carga valorativa diante de decisões que envolvem, né, a nossa capacidade de pensar problemas práticos, né? O fato é que todas as vezes que a gente discute isso filosoficamente, alguém vai dizer, bom, né, do ponto de vista da filosofia, os filósofos estão muito mais interessados em problematizar coisas do que responder. E certas coisas práticas exigem de nós decisões, né? Quer dizer, como é que a gente decide diante de dilemas que envolvem efetivamente a natureza, né? A nossa própria condição. Quer dizer, alguém que diga, né, eu, né, não quero efetivamente mais ser tratado do ponto de vista da saúde, porque tenho um câncer terminal, e nós tenhamos que respeitar a decisão de alguém que diz, não, eu efetivamente estou pronto, e diante da futilidade, a decisão que deve ser tomada deve ser levada em conta a minha autonomia. Então, de algum modo, o problema da autonomia, né, do sujeito como um fim em si mesmo, parece que, de algum modo, reverbera exatamente no modo como a filosofia, né, pelo menos a teoria do Kant coloca isso, e no modo como certos problemas aqui da bioética nos anos 60, 70 e 80 efetivamente são colocados. E aí diz lá o Potter, né, o que lhes peço é que pensem a bioética, uma nova ética científica, e acho que isso me parece muito interessante, a partir também do que nós consideramos valores globais. Quer dizer, não é possível a gente pensar ciência, pensar a humanidade, pensar, né, a própria condição, no contexto plural, sem que efetivamente nós pensemos certos valores comuns, né? Do tipo humildade, responsabilidade, uma competência interdisciplinar que compatibilizam o senso de humanidade, que compatibilizam o senso do modo como nós efetivamente pensamos, né, a própria humanidade como um todo, e não a fragmentação de discursos de caráter, enfim, jurídico, moral e assim sucessivamente. Lá nos anos 80, então, aparece, né, uma das teorias, não vou situar aqui, mas, de novo, o problema da autonomia no principialismo, do Beauchamp e Childrens, num livro chamado Princípios de Ética Biomédica, um livro também muito, muito interessante, tem tradução ali pela editora, acho que Paulus ou Paulinas ou Vozes, não recordo, mas é fácil, enfim, de ser encontrado, que começa a pensar esses princípios, obviamente, dentro também das críticas já apresentadas aí pelo Dom Ricardo, não vou retomar isso, mas queria chamar apenas a atenção para esse contexto, de novo, da autonomia. Quer dizer, pensar
a condição de sujeitos vulneráveis, é pensar até que ponto as decisões feitas sobre estes são decisões que os favorecem como sujeitos em si mesmos, ou se são decisões que, de algum modo, acabam ignorando as próprias perspectivas de uma forma indireta. E, por último, o ponto que também entra um pouco aqui na discussão já apresentada pelo Dom Ricardo, e que também eu chamaria atenção, foi que, já nos anos 2000, essa filósofa chamada Honora O'Neill, está viva, está com 81 ou 80 anos, britânica também, começa a discutir de novo nesse livro chamado Autonomia e Confiança na Bioética, dizendo que quando a gente está discutindo questões bioéticas, estaria discutindo de algum modo uma perspectiva multidisciplinar, que envolve aí questões levantadas pela área legal, pelas áreas, do ponto de vista ético, os avanços da medicina, da ciência, da biotecnologia, mas que uma resposta dada novamente a isso, inclusive tem um capítulo dela neste livro chamado Mulheres, Cultura e Desenvolvimento, chamado Justiça, Capacidades e Vulnerabilidades, que retoma de novo e diz expressamente de forma literal que o imperativo categórico, a ideia de que os sujeitos são um fim em si mesmos, e mais do que apenas a gente olhar a autonomia, nós deveríamos usar esse imperativo como uma forma de protegê-los contra a exploração e a vulnerabilidade, acabaria retomando a própria questão do modo como nós pensamos os sujeitos ao longo do tempo e o modo como nós, enquanto sociedade, deveríamos também compatibilizar todas as demais decisões, tentando preservar aquilo que seria a autonomia. Quer dizer, não quero aqui me atrever a falar questões do ponto de vista teológico, mas me parece muito interessante a ideia de que a relação entre pecado só existe por conta da liberdade, e o fato da liberdade pressupõe que o sujeito queira escolher, possa decidir, consiga, que nós consigamos, de fato, preservar aquilo que constitui, no fundo, um princípio para guiar efetivamente ações que envolvem tanto questões de moralidade como questões também do avanço das biotecnologias. Então, esse panorama colocado novamente aqui por essa autora também resgata e responde, dentro de um certo limite, problemas que envolvem aqui a nossa relação sobre o que nós consideramos seres humanos e o fato que, diante das instabilidades, dos problemas em geral, nesses limites que envolvem ter que decidir diante de fatos extremamente significativos, deveríamos, de algum modo, explorar o alcance daquilo que é a autonomia dos sujeitos e a capacidade de pensá-lo sempre como uma finalidade em si mesmo e não um meio para, enfim, a gente possa justificar as ações que nós fazemos sobre eles. O fato é que todas essas perspectivas, do Kant a essa autora, quer dizer, que escreve esse texto 200 anos depois, ela esbarra justamente, e aí eu estava pensando exatamente isso quando o Dom Ricardo estava falando, que é o modo como a gente concebe a própria natureza em geral. Qual que é a posição da natureza, por exemplo, da preservação que nós temos que ter com as gerações futuras, da nossa responsabilidade sobre elas, ou se realmente a visão dada, seja pelo imperativo categórico, ou seja por essa releitura feita por essa autora, no fundo a gente preserva os sujeitos e acaba deslegitimando também uma certa preocupação pelo meio ambiente em geral, quer dizer, pelo ambiente em geral, que aí engloba, enfim, uma série de questões. Então, o que eu chamaria aqui a atenção do ponto de vista filosófico, embora de uma forma muito, muito rápida e muito sintética, é justamente a nossa relação entre uma proposta de reflexão sobre o agir moral e a tentativa de constantemente, ao longo da história do pensamento humano, aqui pensado a partir da filosofia, tentar encontrar alguns pilares para fundamentar melhor o modo como nós encaramos certas decisões que envolvem efetivamente a nossa condição e o fato de ter que escolher diante de certas características. Obviamente, esse tipo de questão colocada aqui
é uma outra leitura, né, diferente da perspectiva da bioética personalista, né, o enfoque dado pelo Dom Ricardo, mas que também é para dizer o seguinte, para compartilhar com vocês, mais do que uma fala assim estrita, para compartilhar esse nosso esforço constante de nos colocar problemas e de pensar quais seriam as melhores alternativas para que a gente não ignorasse questões do tipo assim, que tipo de valores nós podemos pensar como globais, para pensar efetivamente que nós temos que tratar os sujeitos como um fim em si mesmo, sempre considerando também a sua capacidade de autonomia. Bom, isso significa, por exemplo, que sujeitos que não têm autonomia, não é suficiente dizer que eles podem escolher, mas que nós temos que preservar, né, certos valores sobre estes. E realmente, acho que existe todo um drama prático, que é, né, como que as legislações, né, do ponto de vista jurídico, as questões do ponto de vista mais prático, social, têm incorporado essas reflexões teóricas dentro, né, do avanço, né, da própria medicina, da ciência, da biotecnologia, e quais são os limites que estas áreas efetivamente podem ter a partir do modo ético como nós as concebemos. Então, de fato, essa é a minha, quer dizer, a minha breve partilha aqui, obviamente muito mais simples aqui do que o nosso convidado. Acho que a ideia também não é essa, mas é pensar um pouco a própria disruptura de certos problemas e pensar efetivamente como nós poderíamos retomá-los à luz de certas reflexões. Nesse sentido, entraria, né, a minha pergunta ao Dom Ricardo, né, pensando um pouco essa questão da bioética e essa relação entre aspectos da ciência, da medicina, das biotecnologias. A minha questão seria o seguinte, Dom Ricardo, se o senhor pudesse, enfim, partilhar conosco, seria como a bioética personalista, que foi a leitura que o senhor nos apresentou, consegue efetivamente estabelecer certos, enfim, ou limites ou questões para a atividade da medicina, para a atividade da ciência em geral, para a atividade das biotecnologias. Quer dizer, dá para compatibilizar essa interpretação com as escolhas, enfim, entre aspas, desenfreadas, por exemplo, que essas áreas poderiam tomar e que colocariam efetivamente a nossa condição novamente num drama que é tornar-nos refém de certas escolhas que não têm, de fato, nenhum tipo de filtro. Quer dizer, que tipo de filtro a bioética personalista colocaria a estas áreas? E a segunda questão é um pouco mais prática, também assim, em forma de provocação também, que é justamente essa leitura que o senhor nos apresenta a partir da igreja e, enfim, o nosso público aqui, do ponto de vista do curso da filosofia e também das pessoas que foram convidadas, enfim, talvez quase na sua totalidade sejam pessoas que estejam aí ligadas, né, ao contexto, enfim, ao contexto católico, ao contexto da própria igreja. A questão seria qual é, a partir, enfim, das próprias encíclicas do Papa e da leitura da igreja, quer dizer, como a igreja pensa ou se posiciona sobre temas mais amplos que envolveriam, por exemplo, o ambiente em geral, né? Como é que a igreja, enfim, tem feito essa leitura, por exemplo, a pensar a própria nossa responsabilidade sobre o ambiente, né? Sobre aquilo que o senhor cita do Hans Jonas, por exemplo, né? O nosso dever de pensar também o futuro de quem não existe ainda, né? Qual é o papel ou qual é a posição, enfim, da igreja sobre esse aspecto que também envolve um pouco a nossa condição atual, mas também a nossa condição de pensar a continuidade da vida diante das ameaças constantes, das decisões que são efetivamente tomadas. E nesse sentido, talvez uma subpergunta aí associada, se essa leitura feita pela igreja seria também uma leitura de, enfim, de ponderação sobre certas questões políticas e sociais. Quer dizer, qual seria a própria posição da igreja enquanto, enfim, uma instituição formada, obviamente, pelas suas leituras, pela sua tradição, por questões que envolvem aí a própria teologia, diante de questões que envolvem política no sentido amplo, não efetivamente só a política no sentido, né, de ações assim, estrito senso do ponto de vista de um governo. Então, mais uma vez, queria dizer assim que é realmente um prazer poder contar aqui com a sua presença e poder ouvir. Acho que todo mundo aqui ficou absolutamente
muito feliz diante da leitura que foi apresentada. Muito bem, professor Léo. Eu que agradeço aí a sua contribuição e muito bom também revisitar esses conceitos da filosofia, né, que nos ajudam também a mapear melhor, inclusive, o momento em que estamos vivendo. E aqui, enquanto se falava na questão da autonomia, que é uma grande preocupação, porque é praticamente o princípio que determina hoje. A autonomia é tão complexo falar em autonomia, até porque a autonomia, a maneira como se compreende a autonomia casou perfeitamente com a lógica do mercado, com a estrutura social que se vive hoje, que é uma estrutura neoliberal, onde as pessoas... E também a desestruturação dos valores que tinham como princípio a comunidade, né? Hoje o individualismo tomou uma proporção muito maior, então autonomia e individualismo se casaram perfeitamente. Isso não quer dizer que a autonomia seja um problema, não quero dizer isso. O que nós queremos talvez trabalhar a partir do princípio personalista é compreender de fato o que significa autonomia dentro do princípio da liberdade também, porque é aquela ideia básica que nós aprendemos em casa: a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Eu tenho autonomia até onde eu não fira o outro. Aí entra a questão da vulnerabilidade, que é uma das questões muito práticas que nós temos hoje. Por exemplo, o início da vida, o aborto, né? Em nome da autonomia, então a mulher muitas vezes tem essa prerrogativa. Então, eu tenho autonomia sobre o meu corpo, eu tenho autonomia sobre a minha vida, eu não quero essa criança, então vou tirar. Mas aí o princípio personalista vai dizer: sim, mas essa criança também ela tem direito, ela também é pessoa, e aí vem a importância de compreensão do significado de pessoa, né? Que também é bem complexo hoje em dia. Mas a autonomia ela tende a extrapolar ao seu conceito e invisibilizar, eu digo, porque quando você fala num direito sobre um dos lados e invisibiliza o outro lado, não está exercendo a verdadeira autonomia. Você está ferindo, né? O princípio não matar, quando você diz não matar, mas aí o princípio não matar, ele também tem uma explicação: não matar o inocente. Porque se tem uma situação em que você tem que se defender, o princípio maior que a sua vida, naturalmente que você vai ter a legítima defesa. Mas legítima defesa não é simplesmente também algo desproporcional. Para ser legítima defesa tem critérios. Então, é extremamente complexo, porque o conceito de autonomia está ligado a um conceito de liberdade que responde a um macrosistema que desvirtuou a ideia de autonomia para uma liberdade irresponsável. Ao meu ver, a presença dessa perspectiva de responsabilidade, e eu respondo tanto a primeira quanto a segunda pergunta que você fez, responsabilidade sobre si mesmo, responsabilidade sobre o outro, responsabilidade sobre o planeta, sobre a natureza, significa nós termos a noção da dignidade de cada uma dessas dimensões e não ferir esta dignidade. Até aí vai minha autonomia. No momento em que eu digo que a minha vida tem maior valor do que a outra e escolho, em nome da liberdade, ferir a outra dignidade, eu já estou desvirtuando a noção de liberdade. Porque, senão, e por isso que eu trouxe a perspectiva de igual dignidade. Deus criou, na Fratelli Tutti, todas as pessoas em igual dignidade, no sentido de que, se não entendermos isso, essa regra de ouro, nós vamos cair naquele slip-slap que a
a bioética diz, você abre as portas para outras interpretações erradas sobre quem é o ser humano, né? Então, meu caro, do ponto de vista que você fala do filtro da bioética para hoje, o nosso filtro de bioética, como bioética personalista, é criar consciência de responsabilidade, é criar consciência de comunidade, é criar consciência de bem comum, é criar consciência de diálogo contra monopólio, contra monólogo, contra individualismo, contra liberdade irresponsável, contra autonomia que fere o outro. Então, tudo aquilo que está estruturado dentro do sistema, que leva as pessoas a terem uma falsa sensação de liberdade, a bioética personalista quer trazer à tona a outra perspectiva, que não existe responsabilidade que não seja vista de maneira comunitária. Eu não posso ser responsável só para mim mesmo. Responsabilidade exige necessariamente o bem comum, o diálogo, a perspectiva do outro, a alteridade. Então, a bioética seria hoje o filtro da alteridade ou da vida comunitária numa visão individualista que não respeita o seu limite e fere o outro. E do ponto de vista da natureza, o Papa trouxe a resposta para nós. E aqui, independente de religião ou qualquer outra coisa, quando ele, lá em Lampedusa, ele foi até aquelas pessoas que tinham naufragado, eram 200 caixões, assim, um colocado um do lado do outro. E ele dizia assim, quem são essas pessoas? Qual é o nome de cada uma delas? Quem está chorando por essas pessoas? Ele estava nos chamando a uma consciência do espaço que cada um tem, da importância que cada um tem no mundo. Assim como nós queremos ser respeitados pela nossa história, pelo nosso nome, nós não somos um número, nós não somos um valor, nós temos uma dignidade que é intrínseca à nossa natureza humana, e à medida que essa dignidade seja redescoberta, automaticamente o ser humano também vai curar as feridas da natureza, que são consequências dessa irresponsabilidade, vai integrar a natureza sobre a sua própria natureza e vai colaborar para que as futuras gerações tenham a mesma oportunidade que nós tivemos. Então, noção de responsabilidade e bem comum talvez sejam maiores desafios numa sociedade individualista e de autonomia frágil ou falsa, né, poderíamos dizer assim. Obrigado. Realmente é uma questão muito interessante, né? Eu sou professor de ética e trabalho no curso de Direito, e todos os semestres, nesse semestre tenho 4 turmas de 60 alunos, então só ali tem um público, né, de jovens aí que tem 18, 20 anos, e esses temas que envolvem, né, efetivamente, né, a capacidade de pensar um problema e conseguir responder, né? Trabalha esses temas, né, eutanásia, aborto, exatamente para provocar um diálogo, uma reflexão. E quando a gente pergunta, por exemplo, né, que tipo de resposta esses jovens dariam sobre esses temas. E aí a gente vê a resposta do tipo assim, né? O aborto seria justificável porque é mais interessante a gente fazer o aborto do que ver uma pessoa passando fome na vida futura. É interessante privá-la da vida antes do que privá-la de certas condições depois. Então, realmente, me parece que pensar exatamente nessa noção de responsabilidade e aquilo que o senhor coloca aí, envolvem efetivamente um olhar que não cai nesse reducionismo, né, que é um reducionismo dado exatamente pela ideia, né, pela pseudo-ideia de que eu tudo posso, de que eu tudo, né, devo executar, sem efetivamente pensar de que, né, por exemplo, um feto, uma criança, né, sejam sujeitos por eles mesmos, mais do que efetivamente apenas as nossas pseudo-decisões livres sobre eles. Então, realmente, aquilo que o senhor colocou agora é alguma coisa que, de fato, eu pensei também e realmente vejo isso constantemente, que tipo de argumento a gente usa para justificar certas coisas que um exame básico do problema nos daria outras alternativas extremamente mais interessantes.
enfim, a gente tem um público diverso. Gostaria de fazer mais uma pergunta ao senhor, se o senhor me permite. Que tipo de literatura hoje alguém poderia, enfim, ler a respeito da bioética personalista, da bioética em geral, da relação entre bioética e igreja, que o senhor poderia indicar para, enfim, os nossos aqui colegas que estão acompanhando? Tem alguma obra, algum texto, alguma assim que o senhor acredita que daria esse substrato inicial para as pessoas aqui poderem iniciar um aprofundamento? Veja bem, é importante que, para entender a bioética personalista, nós temos que passar um pouquinho pela filosofia, professor Léo Peruzzo. Então, acho que a sua responsabilidade também não tem como você simplesmente assumir uma mentalidade que compreende essa integralidade do ser humano, se não entender esses conceitos que estão, eu diria assim, fragmentados como resultado de uma cultura que afastou tudo que é transcendente, tudo que é totalizante para especializações, né? E o ser humano não consegue dar o passo, muitas vezes, de olhar o horizonte mais amplo. Então, para começar, eu sei que pode ser até modismo dizer isso, mas para começar é bom passar por um Bauman, entender o que foi, o que é a sociedade líquida, qual é a imagem, como é que o humano se vê hoje, porque nós respiramos esse ar. Nós respiramos. Eu gosto muito dessa imagem que ele fala do sentimento oceânico. O sentimento oceânico é o que nós sentimos hoje, né? Você no meio do mar, imagine você no meio do mar, não tem o chão, você não sabe o quão profundo é esse mar, você também não sabe para que lado nadar, porque você não vê terra em lugar nenhum, e o que vem é um sentimento de fracasso total, de medo ou de incapacidade de mudar as coisas. E é nisso que todo esse sistema se constrói. Enquanto muitos se sentem incapazes de transformar esse ambiente que vivem, porque não conseguem ver o todo, outros se aproveitam. O sistema que nós vivemos é como se você, em alto mar, sem saber para onde vai, está envolto de navios, né, e de transatlânticos dizendo: olha, coragem, pode nadar para aquele lado, quem sabe aquele lado, outro diz nada para o outro, mas eles estão muito bem seguros nos seus lugares. Então, enquanto nós também não superarmos esta visão fragmentada, que é interessante para esse sistema, que deseja que as pessoas realmente não avancem na sua consciência de si mesmas e de sua história, é difícil compreender a visão personalista. Então, eu diria, passa um pouquinho, Bauman, Churran estão nos trazendo muito essa noção do cansaço de uma sociedade que foi uma sociedade dura, passando por uma sociedade agora que só pensa na competência, na perfeição, na performance. Nós não somos isso. Nós não somos. A bioética personalista vai dizer, nós somos mais que isso. E ao dizer que somos mais que isso, então o Sgreccia, que é o nome básico, é o grande pensador, o grande estruturador, ele vai falar da ontologia, né, bioética, dentro dessa ontologia fundante do ser humano. O ontológico, quer dizer, quem somos na essência. E quando mergulhamos nessa essência, aqui não importa a religião, não importa, como eu já falei, raça, não importa nada, essência é essência, nós vamos mergulhar naquilo que é próprio nosso, é exatamente criar as condições e as forças para irmos para frente, para sairmos deste mar desesperador, angustiante, que toda estrutura também filosófica, estrutura política, estrutura ideológica, nos fez acreditar que nós estávamos indo para o final de tudo. E ainda muitos pensam isso, que não tem mais jeito, que tem que realmente implodir o planeta e ir buscar outro planeta. Então, ao meu ver, assim,
trabalhar bons filósofos que façam análise, nos ajudem a sair um pouquinho da nossa prisão visual, olhando só para nós mesmos, nossos problemas, ter essa visão de que há um mundo maior e que nós podemos transformar, mudar esse mundo. E segundo, mergulhar na ontologia de quem nós somos. E aí, todos aqueles filósofos e teólogos, Habermas, você pega aqui toda a filosofia que trabalha a alteridade, né? Toda a filosofia que trabalha essa dimensão da responsabilidade, da solidariedade que está surgindo, vai nos ajudar a pensar a nossa dimensão comunitária. E o Hélio Sgreccia, que tem vários livros, vários escritos, um pouco também densos, um pouco difíceis, é o referencial número 1 para ser lido. Ele que morreu agora há pouco tempo, né? Mas toda aí a década de 90 até hoje ele escreveu vários compêndios da bioética personalista. Então, acho que valeria a pena aí mergulhar nesse grande autor. Perfeito, obrigado. Fiquei também muito contente com essa referência que o senhor fez, né, também ao Bauman, né, desse diagnóstico do tempo presente. Realmente o Bauman assim, foi um autor que nos ajuda a pensar um pouco essa dinâmica do modo como as relações no tempo que a gente se encontra, né, cada vez mais diluídas, cada vez mais petrificadas dentro de certas lógicas, né, realmente que acaba entrando em questões do tipo assim, né, meritocracia, né, performance, uma sociedade altamente consumista, melhoramento cognitivo, que é o termo usado, né, constantemente hoje, né, pela literatura, e que de fato talvez sejam condições, né, colocadas pela lógica de um sistema que acaba ignorando, né, o indivíduo e tornando-se a lógica que petrifica o modo como nós pensamos certas coisas. Apenas para partilhar brevemente, lá em 2016 ou 2017, não recordo o ano, eu fiz uma entrevista com o Bauman na época que ele esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, para um evento. Que privilégio! Ele de fato expressou um pouco essa grande questão do modo como a gente pode pensar exatamente uma sociedade, né, dizia ele, que caminha, que quer caminhar cada vez mais rápido, né, esse é o tempo presente, mas se a gente perguntar para alguém por que a velocidade e o tempo devem ser cada vez maior, ninguém sabe responder. Então, realmente, parece que o estranho é que a gente tenha acelerado tudo, queira produzir muito, consumir tudo, andar cada vez de forma mais veloz diante de certas coisas e não reserve um tempo para se perguntar por que tudo isso. E realmente me parece que essa é, quer dizer, uma questão sempre atual, quer dizer, como é que nós pensamos consumo, a vida humana, diante de uma lógica que é essa lógica, enfim, que está por aí, que acaba absorvendo o nosso pensamento, né? Realmente absorve a nossa vida e realmente isso acaba sendo um limitador para pensar outras questões. Depois, Léo Peruzzo, também a questão de alguns autores nossos, né? Vamos aqui também reconhecer o Léo Pessini, né? Reconhecer o Moser, reconhecer o Márcio Fabre dos Anjos, reconhecer aí muitos dos nossos teólogos que se dedicaram e se dedicam à bioética e à reflexão latino-americana da bioética, né? Eu acho que também vale a pena a gente estar recuperando todos eles. Não, perfeito. Até o próximo autor que eu ia comentar, de fato, era o professor, o padre faleceu recentemente, o Leonir Pessini, Léo Pessini, né, que tem aí um material também muito interessante de livros. O prefácio desse livro que eu mencionei do Beauchamp-Tiltre, Os Princípios da Ética Biomédica, tem o prefácio dele apresentando, inclusive, a obra, a comunidade, né, em língua portuguesa. Então, realmente, é um autor assim que trouxe muita coisa, né, realmente para o nosso cenário, né, especialmente para o Brasil nos últimos, talvez, 40, 50 anos. A gente está um pouco assim adiantado aqui com o tempo. Não sei se o senhor estaria disponível para mais uma questão, talvez, dos colegas, assim, se fosse uma questão um pouco mais breve. O senhor está disponível? 5 minutinhos? Pode ser? Então, se alguém obrigado. Se alguém, enfim, dos participantes aqui quer fazer uma questão, quer abrir o seu áudio, fazer uma questão ao Dom Ricardo, né, fique muito à vontade. É só pedir assim, se a questão fosse assim um pouco mais
objetiva, né, agradeceria. Já temos um, né, o Danilo Martins. Então, Danilo, por favor, fique à vontade para fazer a questão. Teu áudio, Danilo, está desligado. Ainda não. Agora foi? Agora sim. Uhum. Primeiramente, boa noite ao Dom Ricardo, sua bênção, ao professor Léo e a todos aí que estão participando, né, da live. O Dom Ricardo, ele falou umas palavras muito interessantes, eu dando o segmento de uma frase que ele fala do respeito à pessoa, né? Então, diante disto, eu pensei e refleti sobre, né? Como e de que maneira, com a bioética, pode-se transcender o ser humano numa totalidade de sua essência, com todos os seus valores morais e éticos. É possível? E de que maneira podemos iniciar este itinerário diante da sociedade que também traz a sua vulnerabilidade? Muito bem, Frei Davi, né? Em primeiro lugar, eu queria, assim, que vocês entendessem que não vamos também endeusar a bioética como se fosse a salvação de toda a reflexão ética, científica do progresso. Não. A bioética tem os seus limites, ela ainda, inclusive, tem muitas frestas, eu digo, muitas carências epistemológicas, ela tem ainda muita coisa a ser construída como sistemática, mas como bioética, ela não tem que definir os caminhos. Por isso que eu falei, inclusive, do sextante. A bioética ela não define caminhos, ela ajuda no discernimento das definições. A bioética não é o porto seguro, ela sim, ela é o farol que vai apontar onde você está. Então, ela vai ajudar a sociedade, a ciência, a filosofia, a teologia a se encontrarem e conversar sobre esses assuntos. Talvez esse é a grande missão da bioética hoje, não é criar conceitos ou definir conceitos ou impor conceitos certos ou errados, porque senão ela não seria bioética, mas é dar as condições necessárias para um locus comum onde todos entendam e compreendam e sintam a necessidade de qualificar, né, com respeito o progresso sobre todas as coisas. O progresso político, o progresso religioso, o progresso científico, o progresso de conhecimento. Então, a bioética ela tem que criar esses espaços de diálogo, mais do que definir conceitos. Então, ao meu ver, se nós conseguíssemos ajudar as pessoas a sair desse processo de radicalização, né, onde hoje virou praticamente tudo está polarizado, onde eu tenho a verdade sobre aborto, eu tenho a verdade sobre eutanásia, eu tenho a verdade sobre suicídio assistido, eu tenho a verdade sobre mortes terminais, eu tenho a verdade sobre testamento biológico, eu tenho a verdade... Não, não é possível, nós vamos entrar em guerra, né? Então, a bioética é a que vai trazer a ponte, né? Resgatando a Potter. Vamos nos reunir, vamos sentar, tem lugares, tem coisas que nos unem e nós temos que buscar respostas ou indicar caminhos e não definir os caminhos, indicar, dar o discernimento. Ao meu ver, esse é o grande campo da bioética, é o grande desafio. Obrigado, Dom Ricardo. Merece.
Perfeito, Frei Davi. Não sei se o Danilo conseguiu aqui fazer a questão. Bom, tem uma questão da Leila que está no chat, eu vou ler para o senhor, Dom Ricardo, o seguinte: perceber nossa vulnerabilidade nos faz reabrir para o outro, para o mundo, para o meio ambiente, para as futuras gerações, desenvolvendo uma ética do cuidado. Isso implica altruísmo e doação que conta com a natureza positiva do ser humano. Assim, a questão retorna de outra forma. Como projetar essas transformações sem levar em conta conflitos de classe, configurações históricas, forças geopolíticas e tudo mais que se constitui na parte negativa da natureza humana? Se o senhor puder falar alguma coisinha. Perfeito, exatamente. Agora, retomando a minha fala ali inicial com o Frei Davi, dentro dessa, o que o Papa, na Evangelho Vitae, o Papa São João Paulo II fala em eclipse, né? Ele fala isso que você cita, aí são os eclipses, né? Esse lado que é um lado meio obscuro, mas o eclipse, ele não é, ele é momentâneo. O eclipse, ele é uma ilusão, porque dá a impressão que está tudo escuro, mas não está. O sol está lá, está brilhando. Ele é visto de um ponto de vista só, não é o todo. Então, essa ideia de que o ser humano não tem mais condição, ele não de desesperançar um mundo melhor, de desacreditar no ser humano. Então, quando você diz que o ser humano ele está aqui eu queria trazer um exemplo que nós usamos dentro da teologia moral. O ser humano está encapsulado, tá? Encapsulado em si mesmo, quando ele se torna, o professor Léo falou, é quando ele se torna refém de si mesmo, quando ele olha para dentro de si mesmo e acha que ali está toda a verdade. Esse é o grande problema moral que vivemos. Bandura, leiam Bandura. Bandura é um psicólogo social que fala sobre o desengajamento moral. Por que ele diz que as pessoas hoje não se engajam, elas não têm mais vontade de estar juntas, não têm mais grandes ideais, não têm mais utopias? Porque o ser humano, olhando para si mesmo, começou a descobrir que ele pode manipular todas as coisas. Ele deixou de ser para exercer, para o teknós, né? Você manipula tudo, você manipula o nascer, você manipula o morrer, você manipula a técnica, empoderou o ser humano a ele não mais reagir sobre si mesmo, né? A não fazer mais exame de consciência. Não, o que eu faço está certo, do meu ponto de vista está certo, não importa o que os outros pensem. Então, essa cápsula que o ser humano tornou a sua vida fez com que ele desengajasse do outro, né? Desengajasse do outro. Então, esse eclipse, esse pessimismo estéril que o Papa Francisco diz, é exatamente a perspectiva do individualismo que nos levou a desacreditar na nossa própria natureza. A desacreditar na nossa própria natureza. Então, enquanto nós olharmos o ser humano simplesmente como esse empoderado que manipula todas as coisas, inclusive a sua própria consciência, para justificar os seus erros, o Bandura vai mostrar que todas as justificativas dos erros é um sistema que o próprio cérebro faz para manter o seu domínio sobre o outro. Toda violência, segundo o meu professor lá da Itália, da Alfonsiana, professor Fagioni, ele dizia: toda violência é gerada ou pelo desprezo ou pelo ódio. Então, ou porque eu acho que o outro não tem... desprezo significa o outro não tem valor nenhum. Ele nunca me fez nada de mal, mas eu não gosto. Não gosto porque ele é negro, não gosto porque ele é homossexual, não gosto porque é mulher, não gosto porque é pobre, não gosto porque é norte-americano, não gosto porque é asiático. Simplesmente nunca me fez nada de mal, mas eu desprezo algum aspecto da vida dele. E pode-se gerar violência sobre isso. E nós já vimos isso na história.
ou o ódio, que realmente daí quando a pessoa faz algum mal, quando a pessoa me feriu de alguma maneira, eu retribuo, né, eu vingo a vingança humana, sobre que é Abel e Caim, a grande questão da humanidade entre Abel e Caim. Então, isso está na nossa natureza? Sim, mas são eclipses, porque a nossa natureza é mais do que isso. Então, se ficarmos encapsulados, nós vamos viver o ódio, o desprezo, gerando violência. Mas quando encontramos o outro na mesma perspectiva do meu eu, e aí amar o outro como a si mesmo não é só uma frase bonita, é uma maneira essencial de compreender a vida, porque o outro tem a mesma dignidade. Então eu saio de mim mesmo para entender que a felicidade, o sentido da vida, o sol, ele brilha muito mais além do que a minha própria consciência. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Dom Ricardo. Nós podemos, enfim, prolongar um pouco a nossa discussão, mas, enfim, o nosso tempo está um pouco, enfim, além daquilo que nós inicialmente havíamos combinado, até as 8h30, né? Depois eu posso passar as demais questões aí que, né, os colegas aí, alguém colocou aqui no chat, mais uma ou duas provocações. Mas queria dizer que realmente, né, duas questões apenas para finalizar. A primeira destas é o quão enriquecedor, né, de poder ter contado aqui com a colaboração do Dom Ricardo, né, alguém que transita, né, por uma área tão importante que é, de fato, né, as relações entre igreja, bioética, né, o pensamento filosófico. Então, isso realmente nos deixa, assim, extremamente muito contentes mesmo em poder ter tido esse momento e enfim, contar aqui com a sua colaboração, né, o fato de ser um professor, de ter, enfim, um engajamento que transita muito bem entre a academia, né, e um espaço que é um espaço propriamente ligado aos temas, né, vamos chamar assim, a vida no seu sentido amplo, né, a vida no seu sentido amplo. E a segunda questão também que nos deixa também muito contentes é o fato de poder contar com um bispo, né, alguém que de fato né, representa também a igreja, tem uma função aí de atividade de liderança e que também esteve aqui presente conosco, né, enfim, na FAI, no curso né, na promoção do evento do curso de filosofia. Então, dizer que realmente isso nos deixa extremamente também muito contentes, só um pouquinho, por favor, muito contentes em poder ter a presença do senhor aqui hoje à noite. Então, realmente, muitíssimo obrigado pela presença. Realmente, quem quer seguir aí o Dom Ricardo, né, fazer propaganda das suas redes, né, o Dom Ricardo tem aí, enfim, reflexões diárias, enfim, aí nas redes sociais, é só procurá-lo, além de belíssimas fotos, né, lá de Rio Grande. Então, realmente, muito obrigado mesmo por essa partilha. Acho que nos enriquece muito e mostra que a grande questão é que a academia tem que ser esse espaço plural, tem que ser esse espaço de diálogo, esse espaço de pensar problemas que, evidentemente, são problemas teóricos, mas que também perpassam o nosso dia a dia e o modo como nós nos posicionamos diante deles, né? E acho que também essa função política de pensar a vida no seu sentido amplo, né? Não cair em certos reducionismos que estão por aí. Então, realmente, muito obrigado, em nome do curso de filosofia, do Frei Joaquim, que é o coordenador, enfim, de toda a FAI. A gente fica extremamente contente e agradece mais uma vez o tempo aqui dispensado pelo senhor ao evento. Obrigado. Esperamos, em outro momento, contar com a sua presença, enfim, física, né, no sentido assim, não que essa não seja, num certo sentido, física, mas, enfim, contá-lo e recebê-lo, o senhor aqui em Curitiba, que, salvo memória, o senhor é aqui de Curitiba, então talvez um desses momentos a gente possa pensar outros eventos, em outro, né, futuramente, contar aí com a presença do senhor num outro formato de evento. Eu que agradeço, professor Léo, e conte sempre comigo. E obrigado pela presença de todos, que todos tenham muito sucesso. Valeu. Obrigado, muito obrigado. Então, agradeço mais uma vez e agradeço também às pessoas presentes, né, aos colegas, enfim, vi muitos rostos aqui conhecidos, enfim, pessoas que foram estudantes lá, pessoas de outros locais, né, Milene, Elaine, a Leila, o Frei Davi, acho que já passou por aqui, né, enfim, vários colegas aí conhecidos. E só pediria, então, que quem desejar o certificado da presença, tem um link que o Rodrigo
que é, né, responsável aí pelo núcleo de extensão da FAI, é só clicar nesse link e repreencher com o dado que vocês vão receber aí pelo e-mail o certificado de participação aqui do evento, tá bom? Ó, o Rodrigo acabou de repostar novamente aí a lista de presença, tá bom? Bom, obrigado mais uma vez, obrigado, Dom Ricardo, pela presença, um grande abraço e depois na sequência aí a gente mantém aí a comunicação, tá bom? Um grande abraço para todas e todos. Boa noite. Tchau, tchau.